No vídeo anterior eu falei sobre o dia que eu disse para o meu pastor que eu ensinaria para a igreja que dízimo é para judeu e não é para a igreja, que a igreja não é obrigada a dar o dízimo. Hoje eu vou falar o porquê disso. Por quê? Eu vou mostrar dentro das escrituras por que é que a igreja não precisa, não é obrigada a dar o dízimo. Lembrando que com isso eu não quero atacar nenhuma igreja, muito menos fazer com que você pare de dar o dízimo. Eu quero que as pessoas tenham chance de ouvir a verdade e daí então decidirem se querem continuar ajudando a sua igreja de alguma forma, dando o seu dízimo, aí elas fazem o que elas quiserem. Mas eu quero que elas tenham a oportunidade de ouvir a verdade. E eu já vi pessoas tirarem do básico da sua casa, do básico dos seus filhos, para darem o dízimo, e pensando que se não desse estariam roubando a Deus, estariam pecando. É isso que eu não quero. Mas vamos lá, sem mais delongas. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o dízimo foi instituído pela lei de Moisés. E a lei de Moisés era a lei destinada ao povo de Israel. Apesar de ter havido dízimo antes da lei, nós vamos falar sobre isso também, o dízimo passou a ser obrigação através de Moisés. Quando Jesus morre e ressuscita, nós não temos mais a obrigação. Jesus cumpriu a lei e a partir daí nós não temos mais a obrigação de cumpri-la. Até porque não seria possível cumpri-la. Ninguém cumpriu, somente Jesus. Veja o que diz Gálatas 2,16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Gálatas 5,4 diz assim: vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Os judeus daquela igreja queriam que os gentios, os não-judeus, nós, por exemplo, se circuncidassem, que cumprissem a lei. Circuncisão também, assim como o dízimo, também era uma ordenança da lei. Aí Paulo fala negativo. Nós não precisamos, vocês não precisam. Então, se vocês se deixarem circuncidar, se vocês estiverem querendo cumprir esse mandamento, então vocês vão ter que cumprir todos os mandamentos. É impossível. E a lei dizia que quem não cumprir um, está condenado, porque teria que cumprir todos. Então Paulo fala, nós não somos obrigados a cumprir a lei. Então vocês não precisam se circuncidar. Vocês não estão obrigados a cumprir a lei. Existem diversos outros versículos no Novo Testamento falando sobre isso, mas eu não quero me alongar muito. Algumas pessoas justificam dizendo que a lei é anterior, o dízimo é anterior à lei de Moisés, que Abraão deu o dízimo, então não tem a ver com a lei. O fato de Abraão ter dado dízimo, Jacó também deu dízimo, não quer dizer que você é obrigado. Eles deram de forma deliberada. Você vê Abraão dando dízimo de forma deliberada e fica mais claro ainda com Jacó. Depois você pesquisa o texto. Jacó fala, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me trazer riqueza, se o Senhor me guardar, eu vou dar o dízimo para o Senhor para sempre. Parte de Jacó. Então o fato deles ter dado dízimo não quer dizer que você é obrigado. Eles não falaram lá, eu vou dar o dízimo, a partir de hoje todo mundo dá o dízimo. Não, foi de forma deliberada, assim como é hoje. Mas e Malaquias 3,10 que diz que está roubando a Deus? Malaquias 3,10 também é para judeu, também é para Israel. Malaquias 3,10 é anterior a Cristo. Então não tem nada a ver com a gente. Você não está roubando a Deus. Devorador não é demônio. Você não vai ficar mais pobre. Você não vai se tornar um miserável porque você não está dando dízimo. Deus não está bravo com você. Então, se não tem lei, então eu não preciso dar nada, eu não preciso fazer nada. No Novo Testamento, Jesus fala que toda a lei é resumida em amar a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se você vê o seu próximo
passando necessidade, tendo dificuldades, e você tem condições de ajudá-lo e não ajuda, logo você não está amando o próximo como você ama a você mesmo. Logo você está descumprindo aquilo que Jesus disse. Afinal de contas, você gostaria de estar passando necessidade e ninguém te ajudar? Se você estivesse passando necessidade, você queria ajuda. Então, amar ao próximo como a ti mesmo é fazer para o próximo aquilo que a gente quer que façam para a gente. Então, ao invés de um conjunto de leis escritas numa tábua de pedra, Jesus deixou um conjunto de empatia e de amor escrito nas tábuas dos nossos corações, para que a gente olhe para a necessidade dos outros e passe assim a ajudar segundo as nossas condições. E isso sim é uma obrigação nossa, isso sim é uma obrigação do cristão. Então, você não é obrigado a dar o dízimo, mas você é obrigado a praticar a empatia segundo Jesus, segundo o Evangelho. Praticar o amor, não dizer que ama. Dizer que ama é muito fácil, qualquer um diz. Então, o amor é prática dentro do Evangelho. Ah, mas eu dou o meu dízimo e se a igreja não está ajudando, o problema é dela. Se você sabe que você está dando o seu dízimo e a igreja não está fazendo um bom uso daquele dízimo, do seu dinheiro, sim, você tem responsabilidade, porque nós daremos contas segundo as nossas obras, cada um vai dar conta de si. Então, se você tem um dinheiro, está vendo outra pessoa passando necessidade, não ajuda aquela pessoa e dá o seu dízimo na sua igreja, que não está ajudando ninguém também, sim, você tem responsabilidade sobre isso. Como eu disse, eu não quero que ninguém pare de dar o dízimo. Se a sua igreja faz um trabalho legal, se a sua igreja tem um trabalho de assistência social legal, se a sua igreja ajuda as pessoas, nada mais justo, dê o seu dízimo. E porque tem muita gente que se não der o dízimo não dá nada também. Você não é melhor que o que está dando dízimo na igreja também. Então, faça isso. Se a sua igreja tem um trabalho legal, continue dando. Mas se você vê que a sua igreja não está fazendo bom uso do seu dinheiro, como eu já vi muitas vezes, então sim, você tem responsabilidade. Então sim, você não só pode ajudar outras pessoas ao invés de dar esse dízimo, como você deve. Espero que você tenha entendido e ouvindo isso fica a seu critério. Se você acha que alguém precisa ouvir isso, quer dar uma chance para alguém que eu sempre ouvi outra coisa, apesar de eu achar que não vai adiantar, compartilhe esse vídeo com ela. Quem sabe, né? Pelo menos ela vai estar ouvindo a verdade. Pense nisso, reflita sobre isso e até mais.